Muito bem, dar início à nossa reunião de executivo, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os trabalhadores, público, os jornalistas. É a nossa primeira reunião pública desde que tivemos a pandemia, que tivemos várias restrições e, portanto, esperar que não haja aqui alterações e que esta continue a ser volta a ser a normalidade do que era relativamente ao passado naquilo que concerne às nossas às nossas reuniões de executivo. Eu queria aqui dar duas notas antes de passar aos senhores vereadores, perguntar quem é que os senhores vereadores querem usar a palavra. Portanto, os senhores vereadores querem usar a palavra. Eu queria dar aqui, fazer um agradecimento ao professor João Carvalho, que era o nosso chefe da divisão da educação, que já há alguns meses nos tinha dito que queria voltar a lecionar, queria regressar à sua escola e, portanto, agradecer ao professor João Carvalho todo aquilo que foi o seu desempenho, a sua entrega e, portanto, tivemos a oportunidade de nos despedir a semana passada do professor João Carvalho e fazer também o inverso, que é dar as boas-vindas à professora Vânia Horta, que será a nossa chefe de divisão e, portanto, dar-lhe também as boas-vindas. Foi no dia 2 o seu primeiro dia de trabalho. Hoje foi a primeira reunião conjunta com todos os diretores e dar-lhe também essas boas-vindas e que, dentro daquilo que é um pelouro que nunca foi fácil e com estas... não, eu nem sei o que é que lhe dei dizer, ou seja, ainda há aqui algumas indefinições relativamente ao que será o próximo ano letivo e temos ouvindo algumas questões, portanto, que elas decorram da melhor maneira. E depois gostava de dar aqui um lamento, que fomos todos surpreendidos com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ANEPC, que não tem dinheiro para pagar aos salários aos bombeiros, o dispositivo de junho. Isto foi notícia amplamente divulgada desde ontem. Eu sei que isto vai trazer aqui algumas dificuldades a algumas corporações, que os municípios que têm bombeiros e corpos profissionais como o nosso não terão isso, mas algumas associações humanitárias vão ter algumas dificuldades. Também vou entrar em contacto com todos as nossas corporações de bombeiros, mas gostava de dizer que nós temos o dispositivo em funcionamento, ou seja, é um dispositivo que é nacional e que situações como estas acabam por trazer aqui algum distúrbio ao próprio dispositivo. Espero, ainda não percebi, tentei saber junto a algumas pessoas se estas verbas estavam neste orçamento retificativo, que também é compreensível, que às vezes se faz um retificativo é expectável que não estejam a fazer outras situações avulso e, portanto, esperar que seja isso mesmo que tenha acontecido. Muito bem, estas eram as notas que tinha. Vereadora Virgínia. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e realmente, depois de uma ausência tão prolongada, espero que seja a primeira de muitas e do regresso à normalidade. Gostaria de dar aqui uma nota em relação à construção do pavilhão do agrupamento de escolas do Afonso Henriques. O PS congratula-se com o início desta obra, que se iniciou na passada, portanto, quarta-feira, dia 1 de julho, e cujo prazo de construção será, portanto, 9 meses, estando prevista a conclusão da obra no decorrer do próximo ano letivo, mais propriamente em março de 2021. E também, ainda com o lançamento do concurso da outra escola do mesmo agrupamento, da Escola Dom Manuel I de Pernos, e salientar que ambos os projetos há muitos anos que eram esperados e o PS trouxe várias vezes estes assuntos à reunião de Câmara e só perdem por terem sido tardios. Porque em relação à Alcanede, esperamos que a obra seja concluída no prazo previsto e que o concurso do pavilhão de Pernos seja bem sucedido e o processo que daí advém se possa desenrolar com alguma brevidade. Que as comunidades escolares possam usufruir destes espaços desportivos o mais rápido possível e num futuro próximo. Tendo também em conta as orientações do Ministério da Educação, gostaria de perguntar
se o município de Santarém já tem algo em mente para o próximo ano letivo, como será, portanto, como é que irá pôr em prática estas orientações do Ministério da Educação. E já agora também dar as boas-vindas à doutora Vânia Horta, que é uma excelente profissional e que de certo irá fazer um excelente trabalho na Câmara Municipal. E também agradecer ao Dr. João Carvalho, que esteve, portanto, a trabalhar até este momento. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Espero que a saúde vos acompanhe, assim como aos vossos familiares. Eu não sou tão otimista quanto a vereadora Virgínia, portanto acho que esta questão do Covid vai continuar a acompanhar-nos e, portanto, não sei se digamos que as reuniões presenciais vão voltar a entrar na rotina ou não, mas independentemente disso, enfim, o nosso desejo é que as coisas possam correr bem, sendo certo que, pelas indicações que temos, poderá não ser bem assim. Eu que sou um otimista por natureza, enfim, acho que neste caso não há muitas razões para estar otimista. E começava precisamente pelo tema que o Sr. Presidente iniciou, que foi agradecer ao anterior chefe de Visão de Educação e desejar felicidades à nova chefe de Visão. Eu julgo que era de bom tom apresentar os dirigentes ao Executivo. Eu não conheço o professor João Carvalho, portanto nunca o encontrei, se calhar encontrei, mas não sabia quem era, e portanto, e também não conheço a professora Vânia Horta, julgo eu, e portanto sugeria que numa próxima reunião do Executivo que pelo menos tivéssemos a ocasião de a cumprimentar e de desejarmos algumas felicidades e conhecermos a cara, mesmo que usemos máscara. Enfim, podemos sempre, se nos cruzarmos, podemos sempre saber com quem é que, enfim, é a pessoa que está com essa responsabilidade, ainda por cima nesta área, que é uma área importante, e julgo que poderia-se generalizar não apenas para a professora Vânia Horta, mas também para os outros dirigentes que vão tomando posse e que nós não conhecemos. Depois queria lembrar que, estranhamente, ainda não recebi o parecer técnico de Viver Santarém por causa da lotação prevista para, peço desculpa, para a ocupação do parque. Aliás, foi uma das razões porque o Partido Socialista não votou favoravelmente a proposta apresentada, foi porque havia uma ausência clara de um parecer técnico que era referido na informação, mas que não veio nos documentos que acompanhavam a deliberação para a reunião de Câmara. E eu solicitei, em nome do Partido Socialista, que fosse enviado esse parecer técnico, e como parecer é lá citado, portanto existe, e portanto, se existe, não se percebe porque é que ainda não foi remetido, e portanto reforçava uma vez mais esse pedido que fizemos na altura da deliberação da reunião de Câmara. Depois, queria perguntar ao Sr. Presidente, face, enfim, às situações climatéricas que nos encontramos, se o município está, portanto, preparado para enfrentar esta época dos fogos, considerando que temos algumas zonas problemáticas, quer aquelas que fazem fronteira com o concelho de Rio Maior, quer aquelas que fazem fronteira com o concelho de Porto Mós e de Alcanena, e portanto se temos as coisas todas em condições e preparadas para enfrentar os eventuais problemas, sendo que este ano, enfim, juntaram-se um conjunto significativo de condições para que haja fogos, e, portanto, digamos que o risco acaba por ser muito mais elevado, temos muito mais pasto e, portanto, tivemos calor e chuva nas alturas devidas que favorecem o crescimento desse mesmo pasto, mesmo quem cumpriu os prazos legais, que, enfim, que são altamente discutíveis, mas pronto, são os que estão na lei. Mesmo quem cumpriu os prazos legais, basta andar na autoestrada para perceber que aqueles cortes foram feitos. Agora já podiam cortá-los outra vez e não tem grande impacto na questão dos incêndios, quanto mais, digamos, que o resto das matérias. Eu, enfim, por razões profissionais também acompanho o problema e, portanto, gostava que o Sr. Presidente nos dissesse, enquanto responsável pela Proteção Civil Municipal, como é que estão as coisas e, apesar de nós termos alguma sorte, passo o termo, essa sorte também custa dinheiro, porque o município faz um esforço financeiro significativo
enfim, com o corpo de bombeiros que tem no município. Se todos os municípios tivessem como Santarém, provavelmente as coisas seriam melhores, mas mesmo assim, enfim, convém perceber de que forma é que as coisas estão a funcionar e se estamos preparados para, não só para responder aqui aos nossos problemas, mas também para acudir aos nossos vizinhos. Aliás, o que é costume, e julgo que já aconteceu este ano, por mais do que uma vez, tivemos que acudir aqui aos nossos vizinhos, mas isso faz parte também da solidariedade intermunicipal. Por último, queria, como da última vez que eu falei no assunto, o vereador Ricardo Rato não estava presente, volto à colação com a questão do canil municipal e com a fossa a céu aberto, a provocar, digamos, com uma invasão de mosquitos significativa que mete em risco, com este calor, ainda a acrescentar a isso, portanto, mete em risco não só os animais que estão no canil, seja no canil municipal, seja na ASPA, seja os próprios funcionários, e portanto como é que está esse processo de resolução de um problema que urge resolver e que devia ser resolvido antes de terminar o verão. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente, e também na sua pessoa, cumprimento com satisfação todos os elementos do Executivo. Felizmente passámos todos esta fase, estamos nós em querer que tenha sido a mais difícil da pandemia e desculpe, obrigada. Desculpem, não tinha ligado o micro. Portanto, eu gostava de iniciar da mesma forma que o Sr. Presidente, ao colega e amigo João Carvalho, a agradecer estes anos que passou connosco, deu seguramente fez o melhor trabalho que conseguiu, que a Câmara lhe exigiu, que todos lhe reconhecemos e, portanto, ao Dr. João Carvalho, muito obrigada e que que a sua vida profissional continue com experiências e sucessos. À doutora Vânia Horta, as boas-vindas, como é óbvio. Ficamos muito satisfeitos por ela ter ingressado nesta equipa, porque é realmente uma profissional que vem também compor esta família da educação que existe no município e, portanto, desejo-lhe os maiores sucessos e, obviamente, que estamos todos cá para ajudarmos naquilo que aprouver. O segundo ponto diz respeito ao final do ano letivo. Portanto, terminamos o ano letivo a 26 de junho, terminamos os jardins de infância, terminamos as aulas presenciais, portanto, nos jardins de infância, no 11º e no 12º, e felizmente não tivemos problemas com os nossos alunos, não tivemos problemas nos nossos agrupamentos de escolas, portanto, eu gostava de deixar aqui os parabéns, um reconhecimento enorme a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, aos alunos, porque todos nós sabemos que nestas idades, principalmente no 11º e no 12º, somos jovens, somos irreverentes, gostamos de arriscar. Obviamente que deve ter havido algumas situações que tentaram quebrar regras, mas o que é certo é que todos eles as cumpriram e cumpriram desta forma que resultou em que não houve nenhum surto, não houve problemas em nenhum agrupamento de escola. Portanto, para os alunos, a minha primeira palavra. Mas obviamente que esta palavra é extensiva às direções dos agrupamentos de escolas e neles a toda a equipa da comunidade educativa, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação, que foram também determinantes. Portanto, não nos esqueçamos que nós pedimos aos agrupamentos de escolas que em cerca de 10 dias reformulassem turmas, horários, funcionamentos de escolas, percursos, videoconferências, currículos. Eles em 10 dias, os nossos colegas professores, tiveram que fazer um trabalho árduo e, portanto, nunca nos devemos esquecer desta que foi um teste à nossa competência e que foi passado com distinção. Portanto, jamais pensaríamos, e está aqui também a professora Virgínia, jamais pensaríamos se nós disséssemos aos nossos colegas que daqui a uma semana temos que ir todos dar aulas para ensinar à distância. Nós sabemos bem que não ia ser fácil, que teria de haver formação, acompanhamento, isto, aquilo, outro, e no fundo, quando nos foi solicitado este trabalho, todos disseram sim e todos se uniram, partilharam dúvidas, experiências, competências, conhecimentos, acho que foi excepcional. Portanto, parabéns aos agrupamentos de escolas, à comunidade educativa do Conselho, muitos parabéns e muito obrigada pelo esforço.
Gostava de falar ainda sobre o Polidesportivo do Val de Santarém, que foi inaugurado no dia 26 de junho, à tarde. Portanto, é um espaço que estava contíguo a uma antiga escola e que já apresentava um elevado grau de degradação relativamente quer aos balneários, quer ao próprio muro que limitava o campo, e que foi requalificado, recuperado entre a Junta de Freguesia e o município. Portanto, é um piso modular, o primeiro, devo dizer que é o primeiro deste género, até no distrito. Nós achávamos que era só no concelho, mas é mesmo, a empresa diz-nos, não há mais nenhum. São matérias muito fortes, com 15 anos de garantia, e que têm uma polivalência para as modalidades desportivas muito, muito boa. Portanto, deixar também este agradecimento e os parabéns à freguesia do Val de Santarém. Depois, relativamente aos pavilhões, continuamos também, já a doutora Virgínia, a nossa vereadora Virgínia aqui o fez, para a satisfação que temos em termos já o pavilhão de Alcanede em construção desde o dia 1 e termos já lançado o concurso do pavilhão de Pernes. Obviamente que são era um desejo enorme de todos os municípios deste concelho, de todos os fregueses de Pernes e de Alcanede, mas sobretudo da camada mais jovem, para que possa assim iniciar uma prática regular, ter espaços para desporto e lazer, e há muitos anos que era ambicionado e felizmente nesta altura, com grande esforço e envolvimento do município, vamos conseguir, se Deus quiser, se tudo correr bem em termos de concurso. Há pouco o Sr. Vereador Rui falava nisso, vamos ver se corre tudo bem em relação às obras. Queremos muito que corra, Sr. Vereador, portanto estamos a fazer tudo aquilo que for possível, mas obviamente que nunca podemos eu agradeço a referência, mas foi a senhora vereadora Virgínia que fez essa referência. Então, Sr. Vereador, pensei que tinha sido, mas também não tem problema, não estou a dizer nada que seja... Mas sim, o seu dono, exatamente. E, por último, dizer-vos que realmente o ano que aí vem é um ano difícil, o ano até final de 2021, para além destas obras que já falámos, dos 2 pavilhões, irão haver também outras obras nas nossas escolas, mas seguramente o Sr. Presidente irá falar sobre isso e, portanto, não vou repetir. Portanto, muito obrigada. Não está de falar. No seguimento disso, Vice-Presidente Inês, há algo que nós temos todos nos congratular, claramente, que é o começo da obra, e outra que já está em concurso. Sendo certo que isto também deve ser referido, aquilo que lançámos para concurso, a Divisão de Educação ouviu a escola, ouviu a Junta de Freguesia, tem parecer da DGEST positivo, portanto, que estas notas também fiquem aqui registadas. E portanto, não é só de agora, ainda recentemente nos mostraram já no início do século, isto já parece que foi há muito tempo, mas não, no início do século já se falava que já havia essa necessidade há mais de uma década. Infelizmente, por uma questão de equidade, estes pavilhões já deveriam estar ambos, correndo bem, no final deste mandato, um estará com toda a certeza concluído e o outro esperemos que já esteja em fase adiantada de construção. Gostava de dar aqui algumas notas também sobre aquilo que é a nossa aposta, que tem sido não só na educação, mas também nestas recuperações de escolas. Infelizmente tivemos uma má notícia a semana passada, que ficámos com o concurso da Escola de Amiais deserto. Vamos ter que lançar novamente. Isto tem acontecido e a pandemia não está a ajudar. Eu tinha aqui referido, o vereador Rui Barreiro muitas vezes questiona porque é que aparece um concorrente, não aparecem nenhuns, e quero-vos dizer que hoje não há assim tanta gente a concorrer. Estamos com essas dificuldades e começam a acontecer alguns concursos ficarem desertos. Mas também, ao mesmo tempo que esse ficou deserto, começou a substituição do fibrocimento na Escola dos Leões, algo que também já era falado há muito tempo e que nós tínhamos assumido. A senhora Vice-Presidente, em várias reuniões, tinha referido que caso não houvesse esta ajuda do Ministério, nós iríamos assumir as nossas e nas diversas reuniões que existem
com os agrupamentos, isso foi referido. Nós já estávamos a começar, fomos todos, ficámos todos bastante agradados com as notícias onde o município de Santarém também aparece, isso foi-nos questionado pelo próprio Secretário de Estado, se queríamos fazer estas substituições, e nós, claro que dissemos que sim, já estávamos a preparar as nossas, que eram das nossas escolas, mas as EB2, 3 e a Ginestal não estavam, não tínhamos projeto para elas. Nós na quinta-feira passada fomos visitá-los todos, e portanto, e agora está a DGEST, conjuntamente com a DGEST, peço desculpa, a divisão de Educação está a trabalhar nisso, conjuntamente com a Divisão de Obras, de projeto, peço desculpa, para se começarem a fazer os projetos. Quero dizer que, infelizmente, não há muitas coisas atualizadas, o que temos ainda é em papel, não há suporte informático, portanto, se calhar, que temos mais adiantado até neste aspecto, até é Pernes, que já tinha levantamentos mais atualizados do que todas as outras. Portanto, para dizer que agora vamos partir para projeto e lançar o mais rapidamente possível, e ainda são aqui umas dezenas largas de milhares de euros de investimento, e provavelmente para o ano temos que verificar isto tudo. Porquê? Porque há a necessidade, e é-nos pedido pelo Ministério, para fazer essas substituições o mais rapidamente possível, mas temos que ver que em algumas destas escolas não poderão haver aulas enquanto for esta substituição, e portanto isto é uma substituição, não é uma paragem de 15 dias numa escola como a Ginestal Machado, que tem, Inês, ajuda-me, quantos mil metros? 4 mil metros quadrados, quase 3.600, portanto 3.600 metros quadrados de área coberta para substituir de fibrocimento, e portanto, vejam, para além de tudo, ou 2.600 ou 2.000, não sei, mas sei que são vários milhares de metros quadrados que temos para substituir no nosso concelho, e isto terá que ser muito articulado entre todos, para além daquilo que as senhoras vereadoras estavam a falar. Para o ano teremos também esta situação. Relativamente à questão que o Rui Barreiro referiu sobre o Covid, eu infelizmente também acho, já estive um pouco mais otimista com o Covid do que estou hoje. Eu acho que há aqui algumas situações que podem começar a disparar, esperamos que assim não aconteça. Eu soube a questão do parecer técnico, eu peço desculpa, e nós pedimos isso, eu não sei se eles chegaram a enviar, assim como a questão das atas do CNEMA, que também pedi, ainda não me enviaram, sei que eu não as trouxe, mas vou pedir vou pedir novamente, reforçar, ainda hoje reforçámos com o CNEMA, reforçar com o Viver Santarém. Sobre as questões que questiona se nós estamos preparados. Sr. Vereador, isto é uma coisa que o que nós dizemos é que fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Ninguém pode dizer que está preparado, porque muitas situações às vezes fogem do nosso controle. Eu vos quero dizer, ainda ontem recebemos uma série de pequenos alertas de incêndio da morteira. Ainda hoje me dizia ao comandante, olha, se calhar temos algum brincalhão, peço entre parênteses, na morteira, como há uns anos tivemos ali na zona não era no canal, ali outra zona que também que havia sempre muitas situações que punham ali algumas, pronto, e havia muitas ignições que se chegavam lá, portanto, depois até chegou-se a uma pessoa, e aqui ontem aconteceu isso. Agora, eu quero lhe dizer que nós, ao nível da limpeza, estamos, como eu estava a falar, os sapadores da Gabinete Municipal também nos fazem trabalho. Nós, e já foi este Executivo, neste mandato que o fez, não nos podemos esquecer, nós temos 3 EIPs, 3 equipas de intervenção permanente, que não existiam no Conselho, e isto, o município, isto é um investimento, não é um custo, isto é um investimento de cerca de 110 mil euros por ano, a mais do que já tínhamos com as nossas corporações, para além daquilo que damos mensalmente.
temos ainda recentemente, para que não faltasse nada, isto foi aqui aprovado por unanimidade, recordo, por via daquilo que é as dificuldades financeiras que a pandemia trouxe às nossas corporações, também ajudámos. E temos aqui um historial e o Sr. Vereador também o referiu e bem, se nós formos fazer um comparativo, não só por termos sapadores municipais, como por termos mais 3 corporações de bombeiros no nosso Conselho, quando são feitos rácios a nível nacional relativamente àquilo que é a proteção civil, o município de Santarém aparece daqueles que mais investe ao nível da proteção civil, e assim como ajudamos com equipamentos de proteção individual também, todos os nossos. Agora, ninguém pode controlar se haverá incêndios e o que muitas vezes advém, mas felizmente também temos sempre ajudado e estando próximo de outros concelhos que muitas vezes têm essa necessidade, e dentro de todo o dispositivo que eu ainda falei há pouco, está a ser sempre uma incógnita. Agora, quero também aqui reportar, e isso também foi referido, que é o seguinte: nós mesmo limpando o mato cresce, isto não é como uma cozinha que a gente limpa, se não voltarmos lá ele volta a crescer. E tem que haver situações. Agora todos somos responsáveis sobre esta situação, andamos novamente a verificar tudo isto, temos a GNR e a PSP com as suas equipas também a verificarem estas situações. Agora todos temos que ser bastante conscienciosos, porque já houve alguns incêndios. Nós hoje estamos com temperaturas de 40 graus no nosso concelho. Até amanhã, não sei se é até amanhã ou se é até hoje, estamos com o dispositivo ativado, estamos no outro nível de alerta, e portanto esperamos que corra tudo bem, mas não queira garantir que correrá tudo bem, acho que ninguém o poderá fazer. Agora, que dentro daquilo que é os nossos planos, temos os planos aprovados, como é sabido, fazemos as nossas reuniões, a nossa coordenação, temos uma coordenação, e isso temo-lo feito, e estamos descansados realmente a isso, e portanto há essa entreajuda, e também o Covid não teve coisas boas, outras poucas, mas uma das que teve é que também as equipas da Proteção Civil tiveram sempre em constante permanente contacto. Foi das poucas coisas que teve, é que também deu aqui uma articulação que já existia. Hoje, se calhar, eu sinto, se calhar está reforçada até ao nível de laços, mas ainda nós falávamos, ainda hoje faço parte da Comissão Distrital de Proteção Civil, e tem-se falado, e também falamos na nossa, mas imaginem aquilo que se passa, por exemplo, na equipa de sapadores da CIM tem uma pessoa com Covid, mas imaginem que se as nossas corporações se aparecem pessoas que possam ter Covid nas corporações de bombeiros, que ninguém está, e tem acontecido em algumas delas, vejam, se tivermos os nossos bombeiros de quarentena e se houver um incêndio, todo o nosso dispositivo, por melhor que a gente tenha, nós não podemos fazer nada, porque eles também não podem ir com Covid para os incêndios, e portanto são situações destas que estamos a ver. Sobre aquilo que o vereador Ricardo para falar mais alguma coisa, sobre nós temos um projeto, estamos para lançar um concurso para fazer uma intervenção maior. Os paliativos têm sido feitos com os despejos, e com isso uma intervenção grande neste nosso canil. Sobre aqui uma outra coisa que foi dito também pela vereadora, e também associar-me ao reconhecimento daquilo que foi o trabalho de toda a comunidade educativa. Passámos com distinção, agora vamos preparar-nos, e tenho a certeza absoluta que o próximo ano também conseguiremos todos juntos, porque aqui, se não for todos juntos e todos no mesmo sentido, será mais difícil. Vereador Ricardo, queres acrescentar alguma coisa? Depois. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes, não acrescentar muito mais. Nós temos ali um problema, que é uma lagoa de drenagem que não drena, e portanto já não drena há algum tempo, e entretanto apostamos em resolver de maneira, ter ali uma solução permanente que passa por concretizar, fazer um coletor. Já temos o projeto, depois se quiser eu posso lhe enviar por e-mail, e entraremos agora numa fase de concretização desse mesmo projeto, que esperemos então de uma vez por todas resolver este problema.
Dá-me licença. Tá, Só sobre este assunto. Eu compreendo que haja um projeto e que se queira tomar uma decisão definitiva. Só que nós estamos ali com um problema de saúde pública e, portanto, aquilo não é um problema só de saúde animal, é de saúde animal, mas também é de saúde pública, que pode pôr em causa, digamos que, a saúde dos funcionários, sejam eles municipais, sejam os da ASP, e, portanto, mais do que, obviamente, ser urgente resolver aquilo definitivamente, é preciso atuar em permanência, porque eu não sei se o Sr. Presidente já foi visitar o espaço, mas se calhar também tinha que ir protegido dos mosquitos, porque aquilo tem, digamos que para além de estarmos no verão, e portanto o calor e a umidade é propício ao desenvolvimento dos mosquitos, mas aqui estamos a falar, portanto, precisamente de uma fossa, enfim, de uma drenagem que não drena, como disse o Sr. Vereador e bem, e portanto temos uma zona completamente infestada de detritos que deviam estar a ser canalizados para algum local, e eu até temo que, se eventualmente houver algum problema com o CEPN ou com a própria APA, que a gente possa ter problemas no canil, que não é nada bom para nós. Mas mais do que isso, digamos que é efetivamente as situações e os problemas de saúde pública que aquilo pode causar, e portanto é preciso uma atuação quase semanal. Sim, Implica que haja, digamos que, estar em cima daquilo, de forma a que o problema não se agrave, porque ele já é grave por si. De qualquer forma, se ainda não foi lançado o procedimento, nós provavelmente, se calhar, chegamos ao verão do próximo ano e ainda estamos com o mesmo problema, e portanto por isso é que eu queria chamar a atenção disto, que é de facto um problema grave, ao contrário do que possa parecer. Obrigado, Sr. Vereador. Só dar aqui nota de uma situação. Nós sabemos, aí estar a dizer que temos feito alguns paliativos, os tais paliativos semanais, e quando não tivemos isto, eu também recordo, se calhar para aqueles que trabalham menos com estas matérias, se o MET estar a variar, o Sr. Vereador sabe o que é que se processa. Portanto, é comunicado às entidades, nós temos isso comunicado às nossas entidades, a dizer que isto acontece, que é de maneira a que não haja esse agravamento. E, portanto, eu lembro há uns anos, antes de termos as hectares todas recuperadas, infelizmente tínhamos esse problema, e volta na volta, olha, não está a funcionar, portanto, depois os distritos aqui para algum lado, claro que a gente pode retirar a maioria, e a questão anaeróbica nem sempre é feita, mas muito bem. Entrando no período da ordem do dia, temos aqui a ata, eu há pouco esqueci-me da última ata de 17 de junho. Os senhores que é usada a palavra relativamente à ata. Foi corrigido aquelas questões que eu solicitei, não é? Sim, portanto, se foi corrigido, para mim não há nada. Foi, mas isso foi também. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 1. De César Manuel Brizzi da Rosa, apresentando pedido de alteração de alvará número 169/82, lote 1, no Largo 5 de Outubro da Freguesia da Miés Baixo, este município, processo número 02-1981/1970. Alguns vereadores, cada palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. De Hugo Miguel Amendoeira Federico, apresentando pedido de alteração do loteamento urbano número 7/2002 em Casais do Quintão, na União de Freguesias da Romeira e Vars deste município, processo número 02/2000/11. Alguns vereadores, cada palavra. Sr. Presidente, se quiser votar isto tudo, pode votar. Nós percebemos que isto é para resolver problemas, sendo certo que há que há aqui um esforço adicional para resolver ali um problema de dimensão dos lotes, mas vamos votar todos favoravelmente. Muito bem. Então, desde que haja uma informação. A informação é positiva por parte dos serviços, e, portanto... De Grupo José Rodrigues de Investimentos Imobiliários Limital, sucursal, apresentando pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento do casal de Val Moira, freguesia de Alcanedo, deste município, processo número 02/2019/1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. De Grupo José Rodrigues de Investimentos Imobiliários Limitada, sucursal, apresentando pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento em Valmoura, freguesia de Alcanedo, deste município, processo número 02/2019/2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. De CMBJ Casas do Campo Limitado, apresentando pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento na Quinta dos Pinheiros, Portela das Padeiras, na União de Freguesia da cidade de Santarém, deste município, processo número 02/2020/1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. Contrato de concessão de exploração da cafetaria do Presidente da República, decisão final da aplicação de penalização contratual. Alguns vereadores que dão a palavra? Sim. Sr. Vereador. Estou aqui a ver se isto abre, mas estou a ver que isto está difícil. De qualquer forma, a informação que nós gostaríamos de obter é que esta informação
que aqui hoje é trazida, data de setembro de 2019 e refere nessa informação que estão em atraso os meses de agosto e setembro. Presumo que sejam agosto e setembro de 2018 e não 2019, porque senão, enfim, a informação é de 12 de 9 de 2019, portanto é uma informação super rápida relativamente àquilo que seria as dívidas. E depois, consultado o resto da documentação, fiquei plenamente convencido que era mesmo de 2018 e não de 2019, porque depois nós em 2019 deliberámos, digamos que aplicar as coimas. E portanto, e depois temos aqui mais umas notas que vêm aí no processo que acompanha aqui a reunião de Câmara, que refere que também há dívidas de janeiro de 2020 e fevereiro de 2020. E portanto a primeira é: o que é que a gente vai deliberar? Estamos a deliberar o quê e relativamente a quê? E depois, nós gostaríamos de saber, afinal, este concessionário, a tendência imperdível, acho que é assim o nome, tendência imperdível, quanto é que está a dever, afinal, à Câmara, e lembrar, de facto, e também é aqui dito algures, que nós estamos numa situação difícil para a economia e, portanto, e também para estas atividades, portanto, que são atividades que sofrem os problemas relacionados com o Covid e com a pandemia, e portanto, eu julgo que nós, a deliberarmos alguma coisa, devíamos deliberar em conjunto, enfim, perceber efetivamente o que é que se deve, quais é que são os atrasos, para não estarmos aqui a vir, depois daqui a pouco vem cá outra vez à reunião, mais uma, e eventualmente, se houver condições, tomarmos uma medida que seja favorável. Aliás, o Partido Socialista chegou a propor isso quando se falou dos problemas que afetam a economia local, chegou a propor precisamente alguma isenção total durante alguns meses para que as pessoas pudessem recuperar, digamos que deste problema da falta de receitas, que efetivamente acontece, e nós felizmente até temos em Santarém atualmente alguns espaços, nomeadamente da restauração, que têm qualidade e portanto que podem ser visitados, mas não há dúvida que o Covid acaba por limitar a atividade de muitos deles, os que não têm dimensão, por exemplo, e que estão limitados relativamente ao chamado distanciamento, e outros, e portanto, convinha, relativamente a esta matéria, não apenas relativamente a esta cafetaria do Jardim da República, mas relativamente a todas, enfim, ponderar aquilo que se pode fazer. Mas em concreto, portanto, nós gostávamos de saber o que é que efetivamente estamos a deliberar, porque não é líquido de toda a documentação que aqui é apresentada e nem é líquido que não tenhamos daqui a mais um mês ou meio mês estarmos aqui outra vez a deliberar a mesma coisa. E, portanto, eram esses esclarecimentos que eu, em nome do Partido Socialista, queria solicitar. Muito obrigado. Sra. Vereadora. Tem-se isso aberto. É que eu não consigo abrir isto. Nem eu, pá. Isto também aparecem aqui umas mensagens manhosas. Mas eu tenho isto aqui aberto. Já consegui. Vereadora Cristina, Casa Nova. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e mais uma vez felicito por estarmos todos bem. Em relação à questão que colocou, as faturas que aqui estão em causa, que estamos a deliberar presentemente, é as faturas de 2019, aliás está aqui bem presente na informação, que é a fatura de agosto e de setembro de 2019. E é os 50%, porque o senhor atrasa sempre, então o que estamos aqui a discutir na realidade é os 50% do valor em dívida. Como ele não paga até ao dia que tem que pagar, estamos aqui a deliberar para pagar os 50% das faturas de agosto e setembro de 2019. É o que está aqui na mesa. E o senhor como o senhor passa o dia aqui em cima, portanto ele reside no Jardim de Baixo, geralmente não recebe as nossas notificações e também daí a correspondência ter vindo para trás e existir alguma dificuldade em ser notificado. Assim, na realidade é essa a questão. Ele já esteve reunido comigo e tem uma certa dificuldade em se fazer notificar. Mas o que estamos diz que a data da fatura é 16 de 7 de 2019 e 16 de 8 de 2019, cuja data limite de pagamento era 9 de 9 de 2019 e 8 de 8 de 2019. Portanto, uma tem 58 dias, outra tinha 27.
no primeiro documento. Depois, no documento subsequente, portanto, depois há a notificação, vamos lá ver se isto desce ou não, desce. Exato, mas é que nos movimentos refere, sim, não, mas é que refere, mas é por isso que eu estava a dizer, refere ainda, digamos que, dívidas de 2018 e refere também, depois no texto, mas refere janeiro e fevereiro de 2020. Certo? Não, mas refere que também há. Certo. Mas relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, vem cá outra vez, é que, quer dizer, nós não precisamos estar a deliberar, nós já deliberamos que este é o princípio geral. Se cada vez que se isto é um histórico de incumprimento, cada vez que há um incumprimento, lá vamos nós deliberar. Quer dizer, não me parece. Permitam-me só uma coisa, isto é o que estamos a fazer e isto é daquelas situações que às vezes que nos passam quando é as delegações que temos início de cada mandato, se calhar em bom regulamento devia vir aqui a reunião de executiva, daquelas que o vereador com o pluro poderia ficar. Está na lei que não pagando. Desculpa, ficou aqui decidido. Muito bem, neste caso é a questão dos 50%, como diz, que estamos a... Mas é que, repare, eu só estou a chamar a atenção que nós já, este processo já cá veio em novembro de 2019. Sim, ele vai-se atrasando. Vai-se atrasando, Está nós temos que bem, fazer outra vez. Mas então, Sr. Presidente, aquilo que eu sugiro é que haja um despacho de delegação de competências de forma a permitir que isto não venha cá, porque senão, quer dizer, é um assunto. Se for para perdoar alguma coisa, faz sentido que o Executivo tenha que se pronunciar. Agora, isto é gestão corrente. Sim. É a gestão corrente do vereador. Depois há aqui também uma referência clara a dívidas já de janeiro e fevereiro. Portanto, de janeiro e fevereiro de 2020. Sim, mas essas coisas E, portanto, a minha proposta e a proposta do Partido Socialista é que, eventualmente, que isto possa haver uma delegação de competências no Sr. Presidente, depois subdelegará no vereador que tem o pelouro, porque isto não faz sentido que nós estejamos aqui a deliberar isto que é quase óbvio. Se houver necessidade de fazermos alguma isenção por algum período, por algum problema, seja ele da pandemia, seja outro, então virá ao Executivo, porque sai fora daquilo que é a gestão corrente, mas evita que estejamos sucessivamente aqui a gastar tempo e papel e digitalizações, etc, e estes procedimentos, porque, por nossa parte, não há problema nenhum em delegar isto, em o Executivo delegar esta tarefa no Sr. Presidente, que possa subdelegar no vereador que tem o pelouro. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 7, mercado diário municipal. Isto é a alteração da dominalidade. Alguns dos vereadores querem dar a palavra. Quem vota? Sim, muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção. Ponto 8, elaboração do regulamento de alienação de imóveis municipais. Isto é o início do procedimento. Como sabem, a alteração está, eles devem estar lá na sala. Porque isto não está a funcionar bem, pedia para virem aqui, porque isto Está aqui com Bruno, problemas. chamá-los, eles estavam ali, eles vão estar na sala. Relativamente à questão do ponto 8, elaboração do regulamento de alienação de imóveis. Isto é o início do procedimento. Isto é o início do procedimento, o regulamento que tem que vir, e também acho que há aqui um facto que eu acho que era importante de referir. O município já o fez há uns anos atrás, e agora, atualmente como está, não nos é permitido, e isto permitirá, que é, e eu já o disse publicamente, nós estamos a desenhar, assim como todos os municípios, um plano local de habitação. E nós temos habitações sociais em que quem lá vive, ou seja, poderá ter capacidade de as comprar, ou seja, e o que nós queremos também é que haja a possibilidade de alienarmos alguma habitação social, sendo certo que o alienar essa habitação social, claro, com preços diferentes daquilo que é o mercado, que possamos canalizar
esse dinheiro não só para, numa primeira fase, para a reconstrução, para a requalificação da habitação social existente, mas numa segunda fase também para, caso seja necessário, a construção de nova habitação. Mas numa primeira fase, claro, muito recuperar o edificado. Nós já temos alguns concursos a decorrer, estamos a fazer levantamentos de conta, temos falado isso muito dentro do trabalho que a nossa Vice-Presidente tem feito nesse. Mas, portanto, dar esta nota que é o início do procedimento e, portanto, depois traremos aqui, como é claro, o regulamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Feira bimensal, existência do lugar T21. Tenho que vir aqui ao nosso reunião de executivo dizer que no próximo mercado já vão estar, certo, fevereiro já vai estar todo o mercado em funcionamento, já não é só os produtos alimentares, esperar que corra tudo bem e, portanto, nós temos estado a trabalhar... Nós temos estado só a trabalhar com... O mercado tem estado só a funcionar com os produtos alimentares e que corra tudo da melhor maneira. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Viver Santarém esteve de isenção da taxa. Sr. Presidente, relativamente ao ponto 10 e ao ponto Sim, 11, sim. Também nos parece ao Partido Socialista que são matérias que poderiam perfeitamente... Destas isenções sempre foi com... Não tenho dúvidas, mas são matérias que são frequentes, habituais. Em a Viver Santarém é uma empresa municipal, detida a 100% do município, tal qual como o do ponto 11, que é a ocupação do espaço público pelas freguesias. Que são coisas mais do que óbvias e, portanto, que podem perfeitamente ser delegadas e subdelegadas e evitar que isto venha aqui, até porque, enfim, só os procedimentos internos de mandar agendar, de despachar para o vereador, do vereador para o presidente, quer dizer, perde-se um tempo imenso e isto normalmente é sempre a posteriori, porque na prática a grande maioria das coisas que aparecem aqui já aconteceram e, portanto, já foram todas e, portanto, algumas também... Algumas, não, mas a grande maioria é. A maioria as pessoas pedem muito em cima. Exato, mas eu não tenho dúvidas sobre isso, mas pronto, independente, e também não há reuniões todos os dias. Claro. E, portanto, aquilo que eu sugeria é que pudesse avaliar juridicamente a possibilidade de também poder vir à Câmara uma possibilidade de delegação no Presidente e no vereador respectivo, para que isto pudesse ser despachado com maior celeridade e com poupança para os serviços e para todos nós. A vereadora Cristina irá estudar isso. Muito bem. Ponto 10. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. A ocupação do espaço público União de Freguesias Romeira Vares, a missa campal noturna, pedido de isenção, pagamentos, taxas, ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Proposta de atribuição de apoio financeiro à organização de eventos esportivos mais relevantes organizados pelo Clubes do Conselho de Santarém 2020. Sr. Vice-Presidente, faça a favor. Também Obrigada, Sr. Presidente. Na reunião de 9 de março trouxemos a aprovação do Executivo, nessa altura, a quantia de 110 mil euros para apoiar os clubes e as associações desportivas na organização dos grandes eventos desportivos do nosso concelho. Como neste momento o único ponto alto que já foi dinamizado foi a prova de motocross por parte do Moçarria Aventura Clube, todos os outros clubes não têm a certeza se vão ainda fazer no final do ano ou se cancelam de toda a realização, para que o clube que já concretizou a sua atividade não esteja mais tempo à espera, porque os outros ainda não os fizeram. A única coisa que vos trazemos à consideração é aprovarmos já o apoio ao Moçarria, no valor de 3 mil euros e deixarmos tudo o resto para aprovarmos daqui a uns tempos, quando tivermos a certeza de que outros eventos virão a realizar-se. Obrigada. Sim, senhora. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Só, portanto, o apoio ao Moçarria. Ponto 13. Atribuição de apoio no pagamento de 50% do valor de renda mensal. Isto é o atendimento 14 de 2020. Revogação da liberação 18 de maio de 2020. Atribuição de apoio no âmbito do regulamento de atribuição de subsídio arrendamento das estradas sociais desfavorecidos. Estou a chegar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Trânsito. Praceta a Bijovem. Pedido de atribuição... Muito bem. 15, trânsito para Seta, Dr. Joaquim Duarte Gonçalves Isabelinha, pedido de atribuição do gasto de 16, limitação de sinalização vertical na rua Seferino Brandão. 17, trânsito Rua Vasta Gama, estação de lugar de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida. 18, trânsito de colocação de sinalização vertical na Ponta Ribeira de Cabanes. Ponto 19, ligação de estradas quebradas junto à antiga passagem dos ônibus. Quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado por unanimidade. Ponto 20.
concessão, construção e exploração do crematório do cemitério de Capucho de Santarém. Isto é por prorrogação do prazo de obra devido à Covid, portanto, também está justificado. Algum dos senhores vereadores da palavra? Nós estamos contra. Muito bem. Dizer que, relativamente a esta matéria, portanto, no dia 6, de acordo com a informação, no dia 6 de setembro, estará concluída a obra do crematório dos Capuchos de Santarém. No ponto 21, empreitada de requalificação e alteração do mercado municipal, isto é a primeira revisão de preços, decorre da lei, portanto, cerca de 6 mil e tal euros. Alguns vereadores da palavra. Quem vota? Abstenção. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com a abstenção do Partido Socialista. Empreitada de requalificação e alteração do mercado municipal, isto é o pedido de reposição do reequilíbrio financeiro, isto é uma retificação, não, é a não aceitação de um pedido de reequilíbrio financeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu gostava de... Sim, sim. É assim, boa tarde a todos. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, desejar uma continuação destas reuniões presenciais que certamente são mais agradáveis e permite outro tipo de contacto. Em relação a este assunto, isto é o segundo pedido que é feito e que não foi aceito pelo município. Eu tive a ver a documentação e digo-lhe sinceramente, eu espero que esta obra não seja outra parecida com a das Barreiras, porque tem tudo para o ser. Ou seja, a obra está parada, o empreiteiro alega algumas questões que, a meu ver, se calhar tem razão para isso, porque não é da competência dele a questão da obra estar suspensa para fazer a questão dos alicerces. Pelo que sabemos, foi lançada nova empreitada. Veio aqui ao Executivo. Exatamente. Em relação a isso, eu gostava de lhe perguntar o seguinte: o que é que está a ser feito neste momento em obra? O que é que está a ser feito em obra? Porque eu passei ali há pouco, realmente, e vem aqui algumas fotografias, o mercado, se já estava danificado, mais danificado ficou, ele está todo rachado. Eu espero sinceramente que com esta obra não se dê uma reabilitação, mas sim uma demolição, porque se já lá passou, e se tem acompanhado a obra, vê o estado em que se encontra. Portanto, a primeira questão é o que é que está a ser feito presentemente e se acha que esta posição da Câmara tem base sustentável para continuar a manter esta posição, porque, a meu ver, podemos correr o risco de ter que pagar reequilíbrios financeiros sobre esta obra, que vai derrapar no tempo, certamente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer o seguinte sobre isso, e também, ainda bem que fala nisto, olha, relativamente às questões que o Sr. Vereador colocou, como sabe, tem vindo a reunião de executivo, não só a suspensão, como o lançamento da empreitada, como espero que, e de certeza, na próxima reunião de executivo deve vir à adjudicação já passou, temos de estar os prazos da audiência prévia, portanto, correndo tudo bem, eu espero que a obra ainda recomece no mês de julho, portanto a nossa reunião é dia 20, portanto pode haver ali a questão das garantias, se não for no final do mês, no início do mês de agosto, acho que estamos em condições da obra retomar. Sobre as situações que está a dizer de haver algumas situações, elas estão identificadas pelos nossos técnicos que acompanham a obra, e quero dizer, relativamente a esta matéria, portanto, o empreiteiro, se tiver razão, ou seja, o município terá que lhe dar. Neste momento não tem razão e é o que o município faz. Nós temos as nossas posições legais relativamente estribadas e fundamentadas com aquilo que é a lei, e achamos, quero dizer, que infelizmente hoje, não é só no município de Santarém, ainda recentemente vi em 2 ou 3 municípios da região, passa-se o mesmo, para não falar a nível nacional, hoje há uma maior litigância relativamente àquilo que é os contratos. Nós cá estamos, como eu costumo dizer aos nossos concorrentes,
que quando concorram às obras do município de Santarém saibam que nós temos, se tem bons engenheiros, nós temos melhores engenheiros, se tem bons nós temos melhores arquitetos, temos fiscalização e temos bons advogados relativamente a esta matéria. Agora, vejam, nós temos hoje litigância, não é só em obra, até nos concursos, nós temos 2 concursos, curiosamente, que um é da Torre da Trindade e outro é do São João de Alporão, em que os concorrentes estão a dirimir nos diversos tribunais. Sr. Vereador, e sobre uma outra coisa que eu quero aproveitar para o dizer, e nós já escrevemos, a obra está consignada, portanto, já escrevemos ao empreiteiro e já escrevemos também para se fazer queixa à PSP. Eu vi nas redes sociais, nem tinha visto, mas fizeram-me chegar esta segunda-feira os serviços técnicos da Câmara a dizer que havia fotografias e de fotografias que foram retiradas lá dentro. Portanto, alguém invadiu uma obra que não deveria invadir. Essa pessoa, por acaso, até é uma pessoa que não tem, segundo disseram, nem sequer tem, andei como pseudónimo de um palhaço qualquer que eu nem sei o nome. Esse palhaço, por acaso, até escreve num órgão de comunicação social. Mas você falou-me em fotografias que viu. Vocês estão aí. Então peço desculpa, eu pensava. Pronto, estão aqui, essas estão, sim senhora, pronto. E eu pensava que estava-se a referir, eu vi fotografias e eu pensava que era dessas que eu também, portanto, ainda por cima com uma série de mentiras, e os nossos técnicos ficaram muito melindrados e, portanto, e a polícia e as entidades competentes irão ver essas questões relativamente a essa matéria. Sobre isto, Sr. Vereador, espero, como lhe disse, que a obra recomece mais tardar final deste mês, início do próximo, e depois que decorra com toda a normalidade, porque quero lhe dizer, e vou aqui lhe transmitir, e fica em ata, aquilo que os meus serviços, os serviços meus, não são meus, são da Câmara, nos têm dito. Após esta consolidação, não há nada que impeça o normal desenvolvimento da empreitada. Muito diferente daquilo que é as encostas. Porquê? Porque tem orografia, tem arqueologia, tem tudo isso, e aqui não se passa nada disso. Portanto, já está tudo expurgado relativamente ao que é, e não esperamos encontrar mais nada. Agora, se encontrar, cá estaremos para o dizer. Agora, aquilo que tenho das reuniões e que me têm dito é isso mesmo. Só espero é que este concurso que foi agora lançado e que está à espera, que não seja mais um dos que ficam desertos. Não ficou deserto. Não ficou. Por isso é que eu estou a dizer que está em fase de já agora, para vir cá. isto ia ter sido no outro ponto, já que se falou na Escola de Amiais, não houve concorrentes nenhuns a apresentar propostas. E o preço já era 260 mil euros, agora, à volta disso. Era 200, mais IVA. 271 mil euros. Portanto, temos que rever, ou seja, o Sr. Vereador... Sr. Presidente, só para acabar este tema, sim. Já a questão lá do bairro, que foi agora adjudicada a uma empresa por cerca de 1 milhão de euros, eu espero sinceramente, já vi a reunião de Câmara, espero sinceramente que essa não seja outra que corra mal também, porque o mal do município de Santarém, a meu ver, é os preços estarem muito baixos. Ou não há concorrentes, ou os que concorrem não têm qualidade. E depois cá estamos para ver. Sr. Vereador, deixe-me só dar aqui uma nota que é o seguinte. Não sei se o Sr. Vereador sabe, não tem a obrigação de o saber. Hoje, para lançarmos um concurso de acordo com o CCP, tem que haver uma fundamentação relativamente aos preços. E, portanto, isso está claro, é uma fundamentação, e veja, desses projetos, veja, o município de Santarém contratou projetos externos que vieram, foi verificado e está fundamentado. Agora, se me disser assim, os preços oscilam bastante nestas matérias. Oscilam. Mas o pior, que relativamente nos é dito muitas vezes, é que é a questão da mão de obra e daquilo que é as necessidades de mão de obra. Agora, até há tanta gente no desemprego, eu espero que isso seja feito. Sr. Vereador, Sr. Vereador, deixe-me dizer que nós revemos e temos subido os preços quando é questões dos preços. Agora, há tabelas, deixe-me só dar aqui uma nota de uma coisa, que é para também ficarmos aqui claros, para as pessoas que estão lidam menos com estas matérias. Nós trouxemos hoje aqui uma revisão de preços que decorre da lei, quer dizer, a empresa quando concorreu tinha aquele preço, depois... ou seja, eu quero dizer é que há tabelas indicativas dos preços, e depois são feitas consultas ao mercado de preços indicativos onde os nossos medidores orçamentistas colocam os montantes que lhes estão atingidos. E muitas vezes, ainda falávamos na quinta-feira, quando visitávamos
as escolas, que é o seguinte, imaginem, agora, foi lançado um pacote de 100 milhões de euros para o país inteiro para substituir fibrocimento. Eu não sei, as empresas que têm capacidade de retirar o fibrocimento e de levá-lo para aterro, não há assim tantas empresas certificadas que consigam fazer aquilo. Não, mas é um volume, ou seja, mas todas... O Sr. Vereador, esse trabalho tem que ser feito numa empresa especializada, tem que ir com fatos especiais, tem que se passar depois por... Portanto, claro, não, mas não há assim... lançar tudo... São 548 escolas, se numa altura ao mesmo tempo, ou seja... Mas isso aí é pouco, ou seja, o vereador. Agora, nós o que temos que estamos a rever, ou seja, e já revimos esse projeto em alta, portanto, se bem se recorda, aquilo inicialmente... O vereador, aquilo subiu, salvo erro, 80 ou 90 mil euros a última vez que revimos aqui. Desculpa lá, eu só quero fazer esta pergunta. Acha que o concurso ficou deserto por causa da pandemia ou porque o dinheiro não chega para fazer a obra? Mas eu acho que as duas coisas, de certeza. Não, desculpe. Para mim é assim, numa altura destas, há montes de empresas que até têm pouco trabalho. Agora, ninguém concorre a uma obra a saber que o dinheiro que lá está não chega. Vereador, deixe-me dar aqui nota de uma coisa que é o seguinte, e falámos isto aqui nas reuniões de executivo. No final do ano passado, início deste ano, e podem ver isso na comunicação social, que está lá, não é o Presidente Ricardo Gonçalves, está só aqui a transmitir aquilo que lia e que era a voz dos autarcas. Era dito por todos que tínhamos muito medo relativamente aos quadros comunitários. Porquê? Porque os quadros comunitários este ano é o grande bolo, e como eu disse aqui, já recebemos cartas de secretários de Estado a dizer lancem tudo, ponham tudo na rua o mais rapidamente possível por causa da economia, para vocês ajudarem-nos aqui a criar emprego e a terem e haver mais investimento no país. A grande preocupação da maioria dos autarcas do Mondego para baixo é que não havia empresas suficientes para tudo aquilo que estava para lançar e que estava em projeto. Isto foi falado em muito, até houve notícias da comunicação social nacional em televisões sobre isto. Portanto, de dezembro, janeiro, ou seja, 7 meses para cá, eu não quero dizer que essas empresas não se comprometeram com trabalhos, porque nós, autarquias, estamos a trabalhar na mesma. Portanto, não há assim tantas empresas como o vereador quer dizer. Portanto, eu não acredito que agora não havia empresas suficientes e agora a pandemia ainda nos vai trazer mais empresas. Não estou aqui a seguir um racional que eu segui aqui nos últimos tempos e que basta ver o que é que era dito por todos. Agora, nós vamos rever os preços e nós queremos que as coisas andem o mais rapidamente possível e vamos ver. Portanto, não é... É assim, pena nossa e minha em particular, quer dizer, se formos ver o histórico e agora que faço parte do Executivo, que estou mais por dentro destes assuntos, é rara a obra, e isto é que me faz um bocado de impressão, é rara a obra que ou não fique deserta, ou que os concorrentes concorra só um. Temos o caso da Almoster, temos o caso agora, ali da reabilitação do bairro. E Almoster concorreram mais. Está bem, mas repara, essa obra está parada se calhar há 2 anos. A do mercado está como está. O São João do Alporão é aquilo que sabemos. Vereador, mas há alguma coisa está mal. Vereador, mas espera, eu acho que havia de haver aqui uma reflexão interna a ver o que é que está aqui a correr mal, porque isto não é normal. Isto não é normal. Vereador, posso só dar uma coisa que é o seguinte, olha, o vereador está a dizer isso, olha, até eu vejo, vou-lhe dar aqui exemplos quando foi, de obras conhecidas que estão aqui órgãos de comunicação social. Recorda-se quantas vezes é que o mercado Alcanena ficou deserto? Quanto é que o mercado, por exemplo, os mercados, quanto é que ficou o mercado de Alpiarça deserto? Quantas obras é que têm ficado aqui desertas à volta? Que são comunicadas na comunicação social. E se calhar, pois, mas esteja atento, porque veja que acontece em todos os outros. E eu estou-lhe a dizer ao vereador, isto não é, e a lei não é como antigamente, em que podia vir ao vereador e dizer assim, olha, isto é 1 milhão de euros, mete aí mais 20% nisso a ver se alguém concorre. Vereador, estou a dizer que as coisas não são assim hoje. Às vezes temos um quadro legal, temos que cumprir. É só isso que eu quero explicar ao seu vereador. Quer dizer, os nossos técnicos cumprem esse quadro legal e agora, neste orçamento, o que é que eles vão fazer? Vão consultar o mercado outra vez, vão ver, ou seja, vão fundamentar o preço. Não é por eles que chegam lá, alteram aquilo e vêm cá. Isso já não pode ser assim.
Não é assim, é fundamentado. Quer dizer, agora se me disser uma coisa que eu concordo, há um grande espartilho relativamente ao que é a legislação. Há tudo isso, mas agora é um quadro legal, sabe o que é que esse quadro legal também nos faz? Descansa-nos a todos nós nas decisões também que tomamos. Agora, apertou-se mais a malha, sabe porquê? Sabe qual é que é hoje um ajuste direto? Um ajuste direto hoje é para 30 mil euros. Quando foi feito o CCP em 2008, era para alterar isso tudo. Ou seja, veja, nós temos um quadro legal que cada vez estreita mais a questão dos ajustes diretos e dificulta-os muito mais, quando deveria ser o que é que o Governo agora está a querer fazer por proposta da Associação Nacional de Municípios. Não tem aqui o Tribunal de Contas 750 mil euros facilitar procedimentos. Porquê? Porque o próprio Estado Central pede aos municípios, olhem, vocês... e esta até foi o Tribunal de Contas que propôs, pelo que eu percebi no outro dia, dos 750 mil euros. Porquê? O próprio Estado Central pede-nos a nós, para nós sermos céleres relativamente àquilo. Mas temos aqui, do ponto de vista, uma série de procedimentos legais, os quais ninguém pode ultrapassar. Eu não os ultrapasso, sinceramente, e, portanto, agora são situações que temos. E, infelizmente, se pudesse pôr que fosse dentro do preço, verem cá os melhores... Esperar para ver. Muito bem. Estamos no ponto 22. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção. Ponto 23. Programa de Responsabilidade Social, Bens Alimentar o Futuro. Isto também é uma doação de leite, é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Doação de bens à empresa modelo. Isto também é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém. Temos agora o ponto 25, que é a moção da reabertura da atividade taurina. Portanto, eu gostava de dar nota que isto vem no âmbito daquilo que o vereador Nuno Serra e aqui a nossa vice-presidente também trabalhar, e mais a Inês, que é a parte cultural neste aspecto, isto vindo das cidades taurinas, aquilo que é a nossa defesa da festa e a questão da reabertura da atividade taurina, que está com grandes dificuldades sobre esta matéria. E nós gostávamos que a DGS aprovasse normas justas ao funcionamento deste tipo de espetáculos, é isto que é a nossa moção. Eu também pedia que o vereador Nuno Serra e a vereadora Inês Barroso dissessem alguma coisa sobre esta matéria, que eu acho que era importante. Começo, se calhar, por Inês, depois o Nuno, portanto, um de vocês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o que trazemos à aprovação do Executivo de hoje é uma moção que defende a reabertura da atividade taurina. Em termos de legislação, os espetáculos tauromárquicos são espetáculos de natureza artística, tal como são as representações ou atuações na áreas do teatro, da música, da dança e da exibição pública de obras cinematográficas e audiovisuais. Portanto, a tauromaquia é tutelada pelo Ministério da Cultura e integrando também, através da secção de tauromaquia, o Conselho Nacional de Cultura, um órgão que é consultivo do Ministério da Cultura. O que é que, no fundo, nos admirou e nos fez apelar a esta abertura? É que as praças de touros são espaços ao ar livre, são espaços que permitem um distanciamento físico até superior a uma sala de espetáculos que seja fechada. E, portanto, havia aqui o entendimento, e já no dia 1 de julho abriu para 1/3 da ocupação da praça, quando estamos a falar de um espetáculo que é, como eu já disse, pela legislação de cultura nacional e, pela sua especificidade, ainda mais se justifica em termos do Ribatejo e da área onde estamos inseridos. Nós temos que entender que não é só pela arte, pelos, digamos que artistas, os agentes que são os toureiros, que são os peões de brega, que são os forcados, mas também por todos aqueles que continuam a fazer da criação do touro um suporte profissional de vida e, portanto, são, neste momento, gravíssimos os prejuízos de todos aqueles que têm apostado nesta arte, neste espetáculo. Estamos preocupados, muito preocupados, com este tipo de espetáculos. São espetáculos sazonais que, como já disse, podem ser desenvolvidos
em meia praça, como são outros espetáculos que são desenvolvidos em espaços fechados e não cobertos, mas de outra índole. Portanto, apelamos a que quer o Governo, quer a Direção-Geral de Saúde aprovem regras de funcionamento dos espetáculos, nomeadamente para que possamos, em segurança, de acordo, não queremos infringir o que quer que seja, queremos fazê-lo em segurança, mas apelemos a que haja igualdade e a que haja esta autorização por parte da DGS para que haja um ajustamento em função dos espaços, dos equipamentos tauromárquicos de cada uma das nossas praças de touros do nosso país e, sobretudo, do Ribatejo e de Santarém. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Efetivamente, este Executivo tem acompanhado esta problemática, não só naquilo que é uma questão de justiça perante aquilo que tem sido o levantamento das condições de desimpedimento a alguns espetáculos culturais e não teve o mesmo cabimento naquilo que eram os espetáculos tauromárquicos, mas tem também aqui uma questão de preocupação económica, não só naquilo que nós fazemos em Santarém, porque ficámos vedados de um conjunto de corridas que já estavam agendados e que são importantes, que é para a parte económica de Santarém, mas também para aquilo que são as nossas referências, não é? Porque todos os municípios vão referenciando com algumas questões culturais e esta é uma referência importante para Santarém. Mas também é para aquilo que são os participantes na festa. Hoje em dia eu percebo, e por alguns membros, e não é querer fazer um ataque aqui a um partido, é a alguns membros do governo que eu até acho que não compreendem bem aquilo que é este tipo de cultura em Portugal. Aliás, eu até devo dizer que da parte do Partido Socialista até há bastantes aficionados e reconhecidos e que sempre defenderam a festa, e não percebo como é que se permitiu que a Ministra da Cultura tivesse uma atitude tão discriminatória relativamente a um espetáculo cultural e diga-se em abono da verdade, esquecendo-se que este espetáculo é um espetáculo que também de cariz económico, ou seja, há pessoas que vivem de fazer esta arte, esta cultura. E enquanto este espetáculo estiver inscrito como cultura popular portuguesa, tem que ser respeitado como todos os outros tipos de espetáculos culturais. E, portanto, ao fazermos uma discriminação relativamente a outros modos de cultura, estamos realmente a ter aqui, fazer disto um espartilho ideológico que não faz sentido em Portugal. E, portanto, foi lamentável ver abrir-se as praças, dizer-se que não se podiam utilizar as praças de touros, para não se fazer as corridas, mas depois o primeiro espetáculo público em Portugal foi no Campo Pequeno, onde teve e pôde ser permitido estar 50% da lotação. E, portanto, eu não percebo a diferença entre um espetáculo de humor, onde todos riem, se for preciso até se abraçam e saltam, diferente de estar numa praça de touros, sossegado, a ver uma corrida de touros. E, portanto, é um bem-aja a este Executivo que realmente está a olhar para esta situação de uma forma justa e equilibrada. Muito bem. O vereador Ricardo Rato também quer falar. Obrigado, Presidente. Dar aqui uma nota, eu acho que isto não está aqui em causa uma questão de gosto, se somos a favor ou não, e eu não me considero particularmente aficionado, mas lamento bastante que o Governo esteja desenvergonhadamente a fazer esta discriminação e conseguir, através da pandemia, usar este pretexto da pandemia para conseguir a agenda política que não tem conseguido. Portanto, sou completamente a favor desta moção. Obrigado. Muito bem. Vamos ajustar a palavra. Em primeiro lugar, julgo que podíamos ter conversado antes desta moção ter vindo à reunião de Câmara. Isto foi um bocadinho no âmbito que estava dos municípios com atividade taurina, portanto. Pronto, mas podíamos ter conversado sobre isto. Agora, nesta intervenção final, pareceu-me que isto já era mais uma moção contra o Governo e, portanto, quer dizer, a nossa posição de voto relativamente a esta matéria digamos que nós concordamos genericamente com aquilo que aqui está escrito. Aliás, até fiquei muito satisfeito com a intervenção da vereadora da Cultura, Inês Barroso, ao subscrever este parágrafo, quando diz que apelamos que seja reposta à equidade na adoção de medidas para a área da cultura como um todo. Eu lembro-me que não há muito tempo a senhora vereadora criticou um nu no TSB
e até tomaram medidas relativamente a essa matéria, e, portanto, não deixa de ser, enfim, algo irónico agora estarmos aqui a falar nesta equidade na adoção de medidas para a área da cultura. O Partido Socialista não tem problemas nenhum em subscrever e votar favoravelmente esta proposta que aqui é apresentada, desde que isto não seja encarado como uma crítica, digamos que genérica à atuação do Governo, até porque, naquilo que o vereador Nuno Serra referiu e bem, estiveram lá as mais altas autoridades do país. Esteve lá o Presidente da República, esteve lá o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, e, portanto, viabilizaram de alguma forma esse espetáculo que referiu no Campo Pequeno, que não era um espetáculo tauromáquico. E, portanto, nós também concordamos que deve ser reposta a equidade na adoção de medidas para a área da cultura como um todo, sem discriminação de qualquer expressão cultural, e digamos que não temos nada contra em subscrever genericamente e votar favoravelmente esta proposta, mas que fique claro que a entendemos nesta lógica e, portanto, não por sermos mais ou menos aficionados, até porque todos nós aqui temos gostos diferentes relativamente à tauromaquia, portanto os gostos não são todos iguais, costuma-se dizer que os gostos também se educam, mas parece-me claro que devem ser olhadas e devem ser respeitadas as orientações da Direção-Geral de Saúde e, portanto, genericamente para todos os espetáculos. E, portanto, não, na minha opinião pessoal, não faz muito sentido deixar de fora, digamos que espetáculos que podem perfeitamente ter, enfim, podem realizar-se, e, portanto, se o objetivo é, digamos, tomar alguma medida relativamente à tauromaquia, então que se assuma por inteiro essa questão e que se, digamos, que ponha nos sítios próprios, que se apresentem as propostas de lei, aquilo que aconteça. Já aconteceu noutros países, noutros sítios, mas que, digamos, que as sociedades são o que são e, portanto, tomam medidas relativamente a matérias que vão desde, digamos, que o casamento de pessoas do mesmo género a outras que são mais fraturantes na sociedade, mas é legítimo que os eleitos, sejam eles na Assembleia da República, sejam os governos, possam, digamos, que fazer as suas propostas, mas utilizar digamos, que a orientação do DGS, omitindo regras para a tauromaquia, também não nos parece correto, e, portanto, faz sentido que haja, digamos, que uma medida genérica para todos os espetáculos, incluindo os espetáculos tauromáquicos, independentemente daquilo que cada um de nós pensa, e, portanto, o Partido Socialista vota favoravelmente a esta matéria, mas gostaria que ficasse na ata claramente que não entendemos esta matéria não como uma crítica ao Governo globalmente, mas sim por acharmos que provavelmente terá sido um lapso que não deveria ter acontecido, e, portanto, recordar a Direção-Geral de Saúde e o Governo que estes lapsos também se corrigem, e, portanto, que deve haver para cada digamos que atividade cultural, medidas que permitam, digamos, que minimizar os prejuízos, porque há efetivamente prejuízos que são provocados de facto com estes condicionamentos, e nomeadamente com a impossibilidade de realizar estas atividades que se mantêm ainda na cultura portuguesa, independentemente daquilo que cada um de nós pensa, sendo certo que eu, como digo, acho que se querem tomar medidas, então que se assumam e que se tomem essas medidas, ou pelo menos que se proponham essas medidas para que quem representa o povo possa decidir em conformidade. Muito bem. Fernando Certo, teve a palavra ainda, depois não quer falar. Sr. Presidente, eu só para dizer ao vereador Rui Barreiro que em momento algum esta moção é uma crítica ao Governo, até porque nós não confundimos a árvore com a floresta. Agora, que é verdade que foi por responsabilidade do membro do Governo que isto aconteceu, e pode-me dizer o Sr. Vereador, pode ter sido por lapso ou por vontade. Mas o que aconteceu foi o que aconteceu e o que nós estamos aqui a fazer. E, portanto, não sendo uma moção ao Governo, até porque esta moção vai em articulação com aquilo que é os municípios de atividade taurina e que tem bastantes presidentes do Partido Socialista e, portanto, eles de certeza que não iam estar contra o Governo, mas também lhe dizer que é verdade que naquele dia tiveram as altas individualidades naquele espetáculo no Campo Pequeno, mas também nesse dia as altas individualidades do Partido Socialista se manifestaram contra e criticaram a posição. E, portanto, isso não estou a ver as altas individualidades do Partido Socialista criticarem o próprio Governo. Criticaram
uma posição específica. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Claro, e, portanto, não deve levar como isso e não estamos aqui a fazer uma moção Nós nenhuma. vivemos num país livre e democrático em que ninguém está isento da crítica. Não, mas Inclusive, para que nós governo, possamos ou ter a Presidente da noção República, dizer, que nós- aqui é uma atitude isolada e específica e que, portanto, não confundimos não há o- ninguém a isento arte de com o crítica. resto. Toda a gente pode ser criticado. Deixa-me só para terminar e dizer uma coisa ao Sr. Deputado. E quando se fala aqui da equidade na cultura, e foi buscar um episódio, ou seja, e esse episódio consideramos cultura e aquilo que se quer referir, eu vou-lhe dizer uma coisa que lhe disse e se tivermos que falar aqui um dia falarei, tiveram a ver algumas situações com procedimentos não conformes que deveriam ter sido conformes e portanto não terei problema nenhum em falar, eu nestas coisas sou muito comedido, mas se tiver algum dia a falar também falarei. E temos de nos lembrar aqui de uma outra situação que para mim foi uma surpresa, sinceramente, neste Orçamento de Estado. Eu sei que havia deputados, inclusive do nosso distrito e do nosso concelho, que queriam ter uma posição diferente sobre a tauromaquia e não puderam ter. A questão da disciplina de voto foi exigida naquilo que era estas matérias. E preocupa-nos algumas situações que muitas vezes, no todo, eu percebo que tem que se aprovar Orçamento de Estado e tem que ser feito tudo isso. O quê? Mas isso foi público. Os deputados não se recorda neste Orçamento de Estado, isso foi público. Portanto, não estou a dizer houve disciplina de voto. Mas é um orçamento, a coisa é fazer, digamos... Sim, mas na especialidade. E, portanto, dizer aqui outra coisa que é complicada, é que muitas vezes nestas situações em orçamento de Estado, e eu aqui acho que até o PST também se absteve, e portanto também tem responsabilidades desta matéria, não estou a retirá-la, uma proposta do PAN, em que nos vai aumentar a partir de dentro de pouco tempo a TGR para 22 euros, a taxação dos resíduos. Ou seja, mas sabe quem é que vai ficar com a cara de aumentar muito os resíduos? Pois são os municípios, porque esta fatura vai na fatura da água. Eu não sei se estou a fazer entender. E, portanto, uma coisa que custa 10 ou 11 euros vai passar para 22 euros. E, portanto, isso são as tais situações que devem ser revistas. Isto aqui, os autarcas todos estão muito revoltados com isto e, portanto, o PS tem a maioria dos autarcas e acho que espero que consiga de alguma maneira isto. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 26 é o conhecimento do relatório e contas do ano 2019 da Escola Profissional Vale do Tejo. Portanto, público, tínhamos um senhor, não sei se está aí, se já saiu. Saiu, então não temos público. As próximas reuniões, recordo, 17 ao 20, 3 de agosto e 31 de agosto. Muito bem, muito obrigado e até então dia 17 ao 20.